Vamos lá, gente. Então, primeiro nós vamos falar sobre os vegetais que passam por desidratação osmótica. Então, o que é desidratação osmótica? Aqui a gente vê um tomate que está mergulhado numa solução. Nessa solução, nós temos um agente desidratante que a gente fala. O agente desidratante é ou açúcar, ou sal, ou alguns ácidos orgânicos. Podem ter alguns coadjuvantes também, como alguns sulfitos para evitar o escurecimento enzimático, alguns conservantes, né? Mas na prática é ou sal ou açúcar, que vai provocar uma diferença de pressão osmótica. Então, vai ter mais sólidos nesta água, mais sólidos na solução, do que dentro do vegetal. E aí, por conta de que o universo sempre tenta se equilibrar, a água vai tender a sair do tomate. No caso aqui, no exemplo do tomate, né? Então, eu tenho a água saindo do tomate. Deixa eu pegar o laser, porque o amarelo não vai aparecer aqui. Então, o objetivo da desidratação de qualquer coisa é retirar a água deste alimento. Quando eu falo em desidratação osmótica, eu vou retirar a água desse alimento a partir de osmose. Eu provoco essa saída de água por causa de uma diferença de potencial químico. Então, eu vou ter uma solução concentrada que vai provocar que a água que esteja na fruta e no vegetal, ela tende a sair para tentar deixar com que a água tenha a mesma quantidade de sólidos que dentro do vegetal. Como isso acontece dentro de uma solução, essa desidratação ela é limitada, viu? Eu não consigo secar um tomate, fazer um tomate seco, do jeito que a gente conhece no mercado, ou fazer uma uva passa, dentro de uma solução osmótica. Mas eu consigo iniciar o processo de desidratação a partir de uma desidratação osmótica. Então, hoje ela é considerada um tratamento preliminar a outros processos, que pode ser uma cristalização ou pode ser uma desidratação, uma posterior desidratação do meu vegetal. Existem trabalhos que mostram que a desidratação, a secagem de alimentos em estufa convectiva, quando eu uso a desidratação osmótica antes, como um tratamento preliminar, eu tenho uma melhora na aparência daquele meu vegetal que eu estou desidratando. Então, se eu estou querendo fazer maçã desidratada, se eu estou querendo fazer tomate seco, abacaxi desidratado, uva passa, a gente sabe que esses produtos eles ficam com uma aparência totalmente descaracterizada daquele produto que é fresco, né? Então, nós olhamos aqui para o tomate, ele é bem diferente daquele tomate que a gente vê como tomate seco. É um tomate, eu não sei nem como descrever, ele é murcho, ele tem a casca enrugada, ele é mais escuro, né? Ele fica com um vermelho mais vivo. A uva passa também é uma coisa muito clara na cabeça da gente, porque a gente conhece muito bem a uva. Então, uma uva in natura, ela é toda lisinha, ela é suculenta. Quando a gente morde a água, ela se esparrama pela boca da gente. Mas quando a gente pega uma uva e uma uva passa, a gente morde, ela é dura, você olha para ela, ela é toda enrugada. Então, essa aparência, né, da fruta desidratada, ela pode ser melhorada se eu fizer uma desidratação osmótica antes do processo de desidratação. No processo aqui, como está mostrando o esquema aqui, o principal objetivo é retirar a água do alimento. Então, parte dessa água eu vou conseguir retirar do alimento. Não toda, mas parte. E enquanto o tomate está ali naquela solução, ele está absorvendo também alguns solutos. Então, o objetivo é tirar a água do vegetal, mas o vegetal, por consequência, absorve um pouco daqueles solutos que estão na solução. Então, se eu estou fazendo uma desidratação osmótica numa salmoura, ele absorve um pouco do sal.
Se eu estou fazendo numa solução com sacarose, ele vai absorver um pouquinho do açúcar. E também eu posso perder, junto com a água, algumas substâncias que dentro do próprio tomate são solúveis em água. Então, eu posso perder alguns sais, alguns ácidos, alguns açúcares. Mas o fluxo principal da desidratação osmótica está aqui na água. E não tem como comparar a quantidade de água perdida com as quantidades de substância desidratante absorvida ou os sólidos que eu perco. Essa quantidade aqui é sempre muito menor do que a quantidade de água que eu tiro. Por isso que é uma técnica efetiva. A definição de desidratação osmótica é remoção da água do alimento por efeito da pressão osmótica. E ela funciona da seguinte maneira: a taxa de secagem, a velocidade de secagem, ela diminui com o passar do tempo. Aí, se você for pensar que a diferença de gradiente de concentração ali, que vai provocar uma retirada da água do alimento, conforme a água vai saindo do alimento e vai igualando aquele ambiente em volta dela, chega uma hora que ela vai parar de perder água. Até porque ela está dentro de uma água. Então, não é uma situação que vai favorecer a perda de água, de muita água daquele alimento. E, como eu já falei para vocês, ela é uma técnica utilizada como tratamento preliminar. Quais são as variáveis do processo de desidratação osmótica? A primeira variável é o agente desidratante. Então, o que eu vou usar para desidratar? O cloreto de sódio e a sacarose são as substâncias mais comuns para serem utilizadas em desidratação osmótica. Mas eu posso usar xarope de glicose, posso usar frutose, eu posso usar cloreto de potássio, posso usar outros sais. O agente desidratante vai influenciar na taxa, na velocidade de desidratação, como que essa desidratação vai acontecer, se a minha fruta ou vegetal vai ficar mais doce ou salgado depois da desidratação osmótica. Outra coisa é a concentração. Então, quando eu tenho uma concentração maior, mais rápido sai água do meu alimento, né? Então, eu tenho uma taxa mais rápida, mais alta. A temperatura, ela também influencia. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido é o fluxo de água para fora do alimento. Mas existe um limite para isso. Temperaturas acima de 45 graus pode ocorrer reações indesejáveis como escurecimento enzimático e alteração do sabor. Então, aumentar a temperatura muito pode ser que eu aumente a taxa de transferência de água, mas eu perco ali em qualidade do meu produto final, né? Aí não vale. O tempo de processo, ele também é uma variável, porque ele vai depender da concentração da solução, da temperatura da solução, e ele ocorre mais rápido nas primeiras 2 horas de processo. A transferência de massa ali, a transferência da água, ela vai ficando menor depois de mais ou menos 2 horas de processo, até que uma hora ela para. Mas isso para a saída de água. Para a entrada de solutos, o tempo é o mesmo. Os solutos, eles não interferem se é começo da desidratação ou mais para o final da desidratação. Ele sempre tem uma taxa constante de agregação no vegetal. A agitação, ela é uma variável que funciona da mesma forma de quando eu falei para vocês da pasteurização, que precisa agitar para distribuir melhor o calor. Quando a gente agita a solução osmótica em volta do alimento, a gente evita que em volta do alimento fique uma concentração menor da solução. Porque pensa assim, eu tenho uma solução que está envolvendo um tomate. Aí o tomate está perdendo água para essa solução. Logo em volta ali do tomate, eu vou ter mais água do que lá longe do tomate. Lá longe do tomate eu tenho menos água, mais açúcar, a concentração da solução está maior. Se o que provoca a saída de água do tomate para fora do tomate é a alta concentração de solutos, se eu crio não é uma película, poderia ser uma película, mas se eu crio uma região em volta da minha fruta ali, que vai ficar com mais água, com uma concentração de solutos menor, a taxa de secagem vai diminuir. Então,
Se a gente agita, a desidratação acontece mais rápido. E por último, o tamanho do material. Então, se eu tenho, por exemplo, estou fazendo doce de abóbora em tijolinho. Então, cortei as abóboras em cubos. Esses formatos de cubo, eles não têm muita influência na velocidade da desidratação osmótica. Mas quando eu tenho, por exemplo, fatias de tomate comparado com gomos de tomate, né? Tipo, cortado tomate como vocês viram na figura ali, ou fatias de tomate, eu vou ter uma melhor taxa de desidratação na fatia, porque eu tenho uma relação volume, superfície, né? Por área superficial. Volume por área superficial. Então, eu tenho maior superfície do alimento exposta quando eu tenho uma fatia, do que quando eu corto em tiras, né? Ou em gomos, como a gente viu ali. Em questão é sempre importante que, se eu for cortar, eu corte sempre nos mesmos tamanhos. Então, que os meus cubos da abóbora sejam uniformes, que as minhas fatias de tomate sejam uniformes, com a mesma espessura, para que elas gerem um produto final mais homogêneo, né? Porque se a área superficial ela vai, né, determinar a saída de água, se eu tenho uma fatia diferente da outra, eu posso ter depois, no final da desidratação osmótica, umidade diferente para cada fatia. Passamos agora para falar sobre as frutas e hortaliças saturadas, então. A desidratação osmótica, ela é um processo, um pré-tratamento, e normalmente as frutas não são comercializadas logo após a desidratação osmótica, elas passam por outros processos. Um desses processos pode ser as frutas saturadas. Elas também são chamadas de frutas ou vegetais cristalizados ou glaciados. Essa foto representa essas frutas cristalizadas, então eu posso ter as frutas em pedaços passado pelo processo de cristalização, ou eu posso fazer isso com a fruta inteira. Com a fruta inteira é feito com frutas menores, né? Com uva, com morango, cereja, fruta pitanga, frutas menores eu consigo fazer o processo de cristalização com elas em figo. Figo é uma fruta que é feito com ele inteiro, ele é até um pouquinho maior que o morango, mas é feito com ele inteiro. E para quem ficou curiosa para saber o que é esse negócio aqui que parece uma trouxinha, eu fui pesquisar, é hibisco, é flor de hibisco. Pensa, gente, cristalizar a flor de hibisco. Aqui deve ter uma fatia de manga. Este aqui eu não tenho ideia do que seja. Pode ser abóbora. Não deve ser cenoura. Eu acho que é abóbora. O roxinho aqui, eu também não sei o que é. Esse aqui é hibisco. Aqui nós temos um gomo de mexerica, provavelmente, de tangerina. O mais fácil de reconhecer aqui é a fatia de kiwi. E esse aqui pode ser qualquer coisa, minha gente. Eu não tenho ideia do que seja esse amarelinho aqui. Mas esses são os produtos que a gente está falando agora. Parte da água desses produtos é substituída por açúcar. Então, elas ficam saturadas de açúcar. Elas passam por um processo que tem várias etapas que vai garantir que elas incorporem o máximo de açúcar possível. As características das frutas e hortaliças saturadas, então, elas têm que ser translúcidas, elas têm que ser túrgidas, ou seja, ao contrário das frutas desidratadas, elas têm que ser suculentas. Túrgidas significa suculentas, né? É bastante água. Assim. Consistência uniforme, espera-se uma consistência uniforme dela, e cor e sabor agradáveis. E para alcançar esses objetivos, algumas substâncias coadjuvantes de tecnologia podem ser utilizadas.
Então, a pectina e os sais de cálcio, eles podem ser adicionados para ajudar na firmeza daquela fruta, enquanto ela passa pelos processos de açucaramento. Existe uma receita caseira de tijolinho de abóbora que vai cal, que é óxido de cálcio, que é o cal que é utilizado em construção. Obviamente que a indústria de alimentos usa sais de cálcio que são comestíveis, não usa o cal da construção. Mas a avó, a tia, que passa até semana passada passou naquele programa regional aqui no sábado, que é o Plug, passou uma mulher ensinando a fazer o tijolinho de abóbora. Eles deixam de molho numa água com cal, e depois eles lavam os tijolinhos antes de fazer a parte de açucarar eles. O cal é usado por conta do cálcio. O cálcio tem a capacidade de formar uma película firme, então faz com que aquele tijolinho de abóbora fique com a casquinha dura e molenguinho por dentro, que faz, né, toda a diferença no sensorial de quem consome aquilo. E então a gente pode usar a pectina e os sais de cálcio para ajudar na textura. A goma arábica, ela pode ser utilizada para ajudar o açúcar a aderir na superfície, na finalização do processo, né? Sempre tem uma camadinha de açúcar ali. Os ácidos orgânicos e os bicarbonatos, tanto de sódio quanto de potássio, eles são utilizados para ajustar pH, para garantir o melhor processamento desse produto. Então, obviamente, os ácidos orgânicos eles vão ajustar o pH, baixar o pH, e os ácidos e o bicarbonato vai subir o pH. O controle do pH é importante para essas soluções, principalmente por conta de controle de fermentação das frutas e por conta da cristalização da sacarose também tem a ver com o pH. É importante controlar para evitar que se cristalize, né? Porque a gente não quer, quando a gente come essas frutas, a gente não quer sentir o cristal da sacarose dentro da fruta. Fora na casquinha, ok. Mas dentro da fruta, ela tem que estar incorporada, ela não tem que estar cristalizada lá dentro, não. Algumas frutas frescas podem ser preservadas em calda ou em solução de cloreto de sódio ou de anidrido sulfuroso antes de serem processadas. A gente sabe que as frutas frescas nem sempre a gente consegue fazer consegue comprar a quantidade ideal para processar naquele dia, ou às vezes vem um caminhão de fruta para dentro da tua indústria e você não consegue dar conta de processar todas aquelas frutas no mesmo dia. Então é possível fazer toda a preparação de recepção, seleção, lavagem, higienização, retirada da casca, corte, às vezes até um branqueamento. Tudo isso pode ser feito num dia. Essas frutas podem ficar armazenadas em caldas ou em soluções de SO2 ou de sal. E aí, durante esse armazenamento, elas vão ser conservadas ali para depois fazer o processo de cristalização, de saturação de açúcar. Só que elas precisam ser bem lavadas depois, né? Tanto as frutas que foram fermentadas, se forem fermentadas antes, ou preservadas em alguma dessas soluções aqui, elas precisam ser lavadas para eliminar tudo ou qualquer substância que possa causar problema na higroscopicidade no açucaramento. O higroscópico é uma substância que absorve água. Quando algo que tem muito açúcar fica exposto a um ambiente que tem umidade alta, é possível que esse sólido absorva água. E aí esse açúcar fica melado, fica peguento. Sabe aquelas balas que às vezes a gente abre a bala tá tudo peguenta por fora, a gente diz essa bala tá velha? É porque o açúcar que estava ali, ele absorveu a água e ficou um negócio mole, tá? Então, numa fruta cristalizada, eu quero que ele tenha essa aparência aqui. Não quero que ela seja peguenta, não quero que ela... Eu quero ver o cristal do açúcar por fora dela. Eu não quero que pareça uma geleia, uma fruta grudenta, né? Então, algumas substâncias podem aumentar essa higroscopicidade, então é importante
lavar, até para tirar o resíduo, né? Também. E gosto de qualquer solução. E aqui, gente, tá o processamento, o fluxograma de processamento do processo de produção de frutas açucaradas. Então, a gente começa aqui como todos os processos que a gente já falou nas outras aulas, gente. A fruta chega, é recepcionada, é lavada, é selecionada, né, higienizada, passa pelo descascamento, corte, às vezes precisa ser branqueada, às vezes não. E aqui a novidade começa a partir do pré-cozimento. Esse pré-cozimento é onde vai ser preparado uma solução, né, que com cloreto de cálcio, normalmente, uma concentração que vai depender da fruta, então tem fruta que vai 3%, tem fruta que vai 0,5%, e aí aumenta-se essa temperatura, por isso que chama de pré-cozimento, né? Usa esse cloreto de cálcio, usa alta temperatura, talvez numa água fervente ali, para a fruta dar uma cozida, sabe? Dá um amolecimento na polpa, mas adiciona o cloreto de cálcio para evitar que esse amolecimento seja muito grande, tá? Porque a gente não quer uma fruta mole, a gente quer uma fruta bacana, né? Mas existem algumas frutas, alguns defeitos que podem acontecer aqui, como por exemplo, algumas frutas que são muito durinhas, muito crocantes, como por exemplo as cerejas. Se a gente cozinha pouco as cerejas, quando ela vai para a parte do açucaramento, ela pode ficar enrugada, tipo uma passa, né? E não é isso que a gente quer de cereja. Então, então esse pré-cozimento ele serve para dar uma amolecida e para fazer com que o cloreto de cálcio haja ali na fruta. Normalmente não dura muito tempo, 30 minutos ali é um tempo suficiente para esse processo acontecer. Aí essa etapa de curtimento é uma etapa que nem todas as frutas precisam passar. Ela serve para tirar o amargor de algumas frutas. Então a gente tem frutas como o figo e frutas cítricas, né? Elas têm um certo amargor. E aí a gente faz essa etapa de curtimento, que nada é mais... É simples, é uma etapa que você pega a água fervente, coloca a fruta ali dentro, conta 15 minutos e deixa ela resfriar naturalmente. Depois que você faz esse processo de fervura de 15 minutos, tira ela dali, deixa resfriar ela naturalmente, você vai preparar uma água, vai colocar ela numa solução com água fria e vai manter ela ali nessa solução durante 2 dias ou um pouco mais, dependendo de como está a sua fruta. E troca essa água 4 vezes por dia. Sabe quando tem aquele processo de dessalga de ingredientes para fazer feijoada? Normalmente é mais comum, né? Ou de bacalhau, que você coloca na água e vai tirando, vai deixando na geladeira e vai tirando a água. Faz isso com água fria, sem água a temperatura ambiente, não precisa ser gelada. Você faz isso com a fruta. Então, a cada troca de água, você força a saída, sai um pouco mais do amargor. Isso é feito com figo, com frutas cítricas, mas com frutas que são mais amargas. Aí depois vem o preparo do xarope. Então aqui são o preparo dos xaropes, porque são diversos xaropes, e aí eu vou explicar como é que é no açucaramento. E também acontece, dentro desses xaropes, acontece mais um pouco de cozimento. Então, como é que faz esse processo de açucaramento? Se esse processo for um processo lento, vai se começar com uma solução de 10% de açúcar, de sólidos, né? Normalmente esse açúcar utilizado, ele é a sacarose, mas dá para misturar um pouquinho de xarope de glicose, para que você não tenha cristalização do açúcar no meio da sua solução, né? Porque a ideia, que nem eu falei para vocês, não é ter cristais de açúcar, a ideia é ter o açúcar dissolvido na fruta. Então, começa-se ali com uma solução de 10 graus Brix de açúcar. Essa fruta vai ser aquecida, onde ela estiver, aí ela vai ser passada para o xarope, que vai estar quente, fervente,
para evitar o choque térmico da fruta com a temperatura do xarope. Então, sempre aquecer essa fruta antes de colocar no xarope. Ela vai ficar fervida lá por 2 a 3 minutos, aí ela vai permanecer no xarope por 24 a 48 horas. Passando esse tempo, as frutas são retiradas desse xarope, o xarope a esse xarope é adicionado mais açúcar, até que chegue a 20 graus Brix. Aí vai colocar a fruta lá de novo, vai ferver durante 2 a 3 minutos, vai deixar esse xarope por 24 a 48 horas, as frutas ali dentro, e vai retirar, vai preparar um xarope com 30 Brix, e assim até chegar num xarope de 70 Brix. Então vai fazer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, vão ser 7 etapas. Não sei por que eu contei isso na mão, né, gente? Mas vão ser 7 etapas fazendo assim. Coloca a fruta no xarope, ferve 2 a 3 minutos, tira o xarope do fogo, deixa 24 horas a fruta ali dentro ou 48 horas, tira a fruta de dentro, coloca mais açúcar no xarope, acerta o Brix do xarope, volta a fruta para o xarope, ferve 2 a 3 minutos, deixa 24 horas ou 48, tira a fruta do xarope e assim por diante até chegar a 70 graus Brix. Tá? Faz isso a última vez e aí vai para a etapa de acabamento. Ah, uma coisa importante, gente. O pH dessa solução, ele deve ser mantido em torno de pH 4, porque eu preciso evitar a inversão da sacarose. Eu posso ter um pouco de açúcar invertido ali, que é aquele açúcar que é a glicose e a frutose, que não vai cristalizar, né? Vai ter uma característica de não cristalização, e aí é melhor para o meu processo. Mas eu também não posso ter muito açúcar invertido, porque ele amolece a fruta. Então, mantendo o pH ali em torno de 4, eu garanto que não vai haver muita hidrólise da sacarose, para que vire açúcar invertido, né? E aí, nessa etapa de acabamento, você retira as frutas do xarope e mergulha ela rapidamente na água fervente. Tipo, bota ela numa peneira, taca na água fervente, tira da água fervente, tá? É uma coisa assim rápida mesmo, é para tirar o açúcar que está ali na superfície, o xarope que está na superfície. Em seguida, a gente mergulha ela rapidamente numa solução de sacarose de 72 graus Brix. Então, a solução, o último xarope estava com 70 graus Brix. Aí eu preparo uma solução que só tem sacarose pura, então eu não posso pegar o xarope e colocar mais sacarose para chegar dos 70 aos 72 graus Brix. Esse xarope já foi. Eu vou preparar uma nova solução só com sacarose, porque agora eu quero que cristalize, entendeu? Porque agora eu quero fazer aquela casquinha em volta. Então, só vai ter sacarose e de 72 graus Brix. Aí, eu mergulho elas rapidamente e coloco elas para secar. Como é que eu faço essa secagem? Ou eu vou colocar lá no sol para secar, embaixo de tela, pelo amor de Deus, né? Mas existe esse processo de secagem natural ao sol. Ou eu vou colocar numa estufa convectiva, uma temperatura de 40 até 60 graus Celsius, e aí o ar que passa ali por esse alimento vai retirar a água e a sacarose vai ficar sequinha ali em volta. E é isso que vai fazer com que a fruta tenha a característica de fruta cristalizada. Então, a sacarose cristaliza na superfície da fruta. E por dentro ela fica molinha, docinha, tenra, e por fora ela tem a casquinha durinha, tá? Então, essa é a fruta cristalizada. A fruta glaceada, ao invés dela receber um banho de solução de sacarose, a 72 graus Brix, ela vai receber um banho de uma solução que contém 3 partes de sacarose para uma de glicose, é um xarope, que é o que a gente chama de glacê. E aí, que também tem que ter 72 graus Brix. E aí, essa camada que fica em volta da fruta, ela vai ser uma camada, ela não vai ser cristalzinhos, ela vai ser uma camada uniforme, lisinha. E essa camada é chamada de glacê. E aí, essa secagem é feita em estufa de 40 graus Celsius. E aí, o produto vai ficar brilhante logo que ele resfriar. E esse resfriamento tem que ser gradual.